E aí, galera, estamos de volta então com mais uma aula da disciplina de Matemática Básica e hoje nós vamos falar sobre análise combinatória. Então vamos lá, para a gente entender o que é análise combinatória, seria a forma diferente que nós podemos organizar certos elementos. Então pensa que você tem na sua casa 5 livros. Como que você vai, quantas formas diferentes que vocês podem colocar esses livros em ordem? Então pensa que é o livro A, B, C, D e E. Ok? Então você pode colocar nessa ordem, ou pode colocar A, C, B, D e E. E por aí vai. Então, essa forma de se organizar, a gente estuda através da análise combinatória. Pode ser muito tranquilo quando a gente fala só de 5 livros, mas imagina você conseguir identificar quantas formas diferentes é possível organizar 1000 livros. Aí a situação já fica muito mais complexa. Nem precisa chegar a 1000 livros. Imagina quantas formas diferentes a gente pode organizar 50 livros. Então, já começa a mudar e ficar muito mais difícil. E nesse caso, a análise combinatória, ela ajuda muito. Vamos para um exemplo simples aqui, só para a gente entender esse conceito e aprofundar depois mais um pouquinho. Imagine que A é um conjunto de 2 algarismos, então vão ser sempre pares de algarismos, distintos, então diferentes, formados a partir dos números 1, 2 e 3. Quais seriam, então, os elementos? Como é que a gente pode combinar 1, 2 e 3? Então, nós temos essas formas aqui, ó, 6 formas diferentes. A gente vai ter 1 e 2, 1 e 3, 2 e 1, 2 e 3, 3 e 1 e 3 e 2. Duas formas diferentes. Quando a gente fala só ali, né, de 3 elementos combinados, tranquilo. Mas quando a gente começa a aumentar um pouquinho, aí já fica mais complicado. Diante disso, então, vamos ver o que seria a permuta simples. Se refere à disposição ordenada de objetos sem repetição. Então, nesse caso aqui, não vão ter elementos repetidos. É como organizar um conjunto de itens em uma ordem específica, e aqui a ordem importa. Então, ó, nós temos a seguinte fórmula. Permutação, o P aqui na nossa fórmula é a quantidade de repetições e N é a quantidade de elementos que a gente está querendo ver como a gente organiza. Quais são as formas diferentes de organizar? Então, ó, de quantas maneiras diferentes podemos organizar 3 caixas na prateleira de um depósito? Utilizando ali a fórmula, nós vamos conseguir chegar nesse resultado mais rápido. Mas vamos ver as formas diferentes aqui. A gente pode colocar A, B e C, AC e B, BA e C, BCA, CA e B e C, B e A. 6 formas diferentes, ok? Mas calculando isso daí pela fórmula, então, são 3 elementos, né? Caixa A, caixa B e caixa C. E aí a permutação, esse N com uma exclamação, a gente fala que é o fatorial. Então, ele é sempre todos os números até chegar em 1 multiplicando. Então, vai ser 3 vezes 2 vezes 1. Então, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, a permutação de 3 são 6 formas diferentes de nós conseguirmos organizar essas caixas num determinado local. Agora, e se a gente tiver um número repetido nessa repetição? Aí já altera um pouquinho, ó. Diferente da permutação simples, na permutação com elementos repetidos, como temos termos iguais, quando os elementos são organizados de maneira ordenada, essa repetição acaba gerando combinações iguais. Como assim, Thalita? Vamos lá para um exemplo para a gente entender. Quantas combinações são possíveis com a letra A, B e A? Lembrando que a letra A aqui aparece 2 vezes. Então, ó, nós temos a repetição ABA, AAB, BAA, BAA de novo, só que mudando o segundo A com o terceiro A, ABA, só que aí mudando lá naquela primeira repetição, ó, o primeiro termo com o terceiro termo e AAB, só que também mudando os termos ali nessa segunda opção. Olha só, vamos notar aqui, ó,
as 6 repetições, vocês percebem que a 1 e a 5 são iguais? Tanto a 1 quanto a 5 vai ser A, B e A. A 6 e a 3 também, a 2 e a 6, perdão, também são iguais, ó, a B. E a 3 e a 4 também são iguais. Ou seja, na verdade, a gente não tem aqui 6 repetições diferentes, né? 6 elementos diferentes. Nós temos, na verdade, apenas 3 repetições. E por que que isso acontece? Porque nós temos 2 vezes a letra A. Sendo assim, a gente não pode utilizar aquela mesma repetição, aquela mesma fórmula. A gente vai ter que usar uma nova fórmula para encontrarmos essa permutação. Então, a fórmula, nesse caso, vai ser essa daqui. Mas calma, que não é tão difícil assim, ó. N é o número total de itens, no caso lá os 6, né? A, B e o Y são os números de vezes que cada item repetido aparece. E N é o fatorial de N mesmo, que a gente já tinha visto, que representa o número total de permutações se todos os itens fossem distintos, ok? Então, resolvendo pela fórmula, para a gente entender como é que essa fórmula, que parece complicada, mas não é. Ficaria, então, ó, nós temos 3 elementos e um desses elementos se repete 2 vezes. Se a gente tivesse ali 4 elementos, A, B, B, então a gente teria fatorial de 4 dividido por fatorial de 2 e fatorial de 2. Por quê? 4 elementos, A e BB, e tanto A quanto B se repetem 2 vezes, certo? Resolvendo, então, ó, 3 vezes 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1, 6 dividido por 2, temos 3 repetições. Tranquilo? Vamos agora aqui para combinação. Nesse caso aqui de combinação, nesse último que a gente viu de permuta, a ordem importava, certo? Nesse caso aqui, a ordem já não importa para a gente. Então, temos aqui essa formulazinha para nós calcularmos, mas vamos para um exemplo para a gente ver mais na prática aí. Quantas comissões compostas por 3 membros poderá ser formada, levando-se em consideração que 10 funcionários foram considerados para compor a comissão? Então, vamos pensar aí que a comissão escolhida foi o João, José e Maria. João, José e Maria. Tem problema se a gente citar o nome da Maria primeiro e ficar Maria, João, José? Não. A comissão continua com os 3 mesmos membros. Vamos pensar então. Então, vamos colocar o nome do José primeiro. José, João e Maria. Mudou? Não. Ou seja, a ordem como é mencionado não importa. Indo então aqui para a nossa formulazinha, fatorial de 10 sobre fatorial de 3 sobre 10 menos 3, certo? Que seriam os 10 membros menos os 3 que compõem a comissão. E aqui, gente, um pulozinho do gato, ó. Aqui nós temos o fatorial de essa primeira parte aqui, ó, do fatorial de 3 expandido aqui, então 3 vezes 2 vezes 1, e essa aqui 10 menos 3, 7. Então, o fatorial de 7 aqui, 7 menos 6, vezes 6, vezes 5, vezes 4, e por aí vai. Como a gente tem numerador e denominador, eu posso cortar a parte de cima aqui com a parte de baixo. Então, ó, eu posso cortar toda essa parte aqui com toda essa parte aqui e não vai ter problema nenhum. Então, ó, eu posso colocar aqui, se eu corto, vai ficar 10 vezes 9, 90 vezes 8, 720. E aí, eu tenho aqui 3 vezes 2 vezes 1, certo? 3 vezes 2, 6, dividido por 1, 6 também. 720 dividido pelo 6 aqui embaixo vai dar 120. Então, 120 comissões possíveis, levando em consideração 3 membros de um total possível de 10 pessoas diferentes, certo? E por fim aí, vamos ver arranjo. Se lá em combinação
A ordem não importa, aqui em arranjo, a ordem faz a diferença. Ou seja, essa forma aqui de arranjo, ela precisa de estar muito específica, essa é uma maneira muito específica de se organizar esses elementos. Temos a formulazinha aqui. Vamos para um exercício. Imagine que para acessar uma conta bancária, uma pessoa precisa criar uma senha de 4 dígitos distintos entre si. Quantos tipos diferentes de senhas uma pessoa pode criar? E aí fica até aquela coisa, né? Meu Deus, 4 senhas é uma senha padrão para entrar no aplicativo de banco, por exemplo. Você já parou para pensar em quantas senhas diferentes que você pode criar? Aí fica aquela coisa, né? Não erra a senha e não esquece sua senha, porque a gente vai ver aqui que não são só 2, 3, 4 tipos possíveis, não. São muitos possíveis. Então, se você ficar lá tentando um por um até esgotar todas as possibilidades, vai com certeza travar o seu aplicativo do banco. Então, para pensar aí. Vamos lá, então. Ao todo, nós temos 10 dígitos possíveis, ou seja, do número 0 até o número 10, certo? Aqui, permitindo, então, nosso banco aqui, pensa que é aquele banco digital que a gente já digita ali tudo digitalmente, pode, então, de 0 a 10. Vamos lá, então. Colocando aqui o nosso arranjo, 10 sobre 10 menos 4. Então, fatorial de 10, fatorial de 6. Lembrando lá, né? Vai ser 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, por 6, vezes 5, vezes 4. E posso cortar o de cima pelo de baixo. Então, vai ser 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, porque o restante já foi cortado, ok? Temos um total aí, se a gente considerar os números de 0 a 10, de 5.040 possíveis senhas. Ou seja, não erre a sua senha, certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Até a próxima!